Pare tudo agora. Pare. Porque enquanto você lê isso, enquanto você ouve isso, há uma pergunta rodando na sua cabeça. Uma pergunta silenciosa que você nem percebe que está fazendo. Uma pergunta que você repete dezenas, talvez centenas de vezes por dia, sem consciência alguma. E essa pergunta, essa interrogação invisível que sua mente sussurra nos bastidores, é a razão exata pela qual o dinheiro não chega. Não é sua falta de esforço. Não é sua falta de talento. Não é o mercado. Não é a economia. Não é o timing. É a pergunta. A pergunta errada mantém você pobre. E a pergunta certa, a interrogação correta formulada com precisão cirúrgica e repetida com ritmo implacável, abre os cofres do universo. Joseph Murphy descobriu isso depois de anos estudando como o subconsciente responde, não apenas a afirmações, mas a perguntas. E o que ele descobriu mudou tudo para quem teve coragem de aplicar. Perguntas não são neutras. Perguntas são ordens disfarçadas. Perguntas são comandos que você dá ao subconsciente sem perceber. E o subconsciente, esse servo fiel e burro, não julga a pergunta. Ele apenas obedece. Ele busca a resposta. E se a pergunta é errada, a resposta será miséria. Deixe-me te mostrar a pergunta que você está fazendo agora mesmo sem saber. A pergunta que 95% das pessoas fazem e que as mantém presas no ciclo da falta. A pergunta é: por que eu não tenho dinheiro? Ou variações dela. Por que isso nunca funciona para mim? Por que eu sempre fico para trás? Por que as coisas são tão difíceis financeiramente? Você já percebeu que pensa assim? Pode não ser com essas palavras exatas, mas a estrutura é a mesma. É uma pergunta que pressupõe falta, que assume dificuldade, que parte do zero ou do negativo e pede ao subconsciente para explicar a escassez. E o subconsciente, obediente como sempre, vai trabalhar imediatamente. Ele não questiona a premissa. Ele responde à pergunta. E ele dirá: você não tem dinheiro porque você não merece. Porque você não é bom o suficiente. Porque você nasceu na família errada. Porque você não estudou o suficiente. Porque a vida é injusta. Porque Deus te esqueceu. Ele vai te dar 1000 razões, todas perfeitamente lógicas, todas completamente destrutivas. E quanto mais você aceita essas respostas, mais profundo você cava o buraco da pobreza. Porque você não está apenas pensando em falta. Você está perguntando ao universo para justificar sua falta. Você está pedindo ao subconsciente para construir um caso sólido e irrefutável de por que você deve continuar quebrado. Joseph Murphy dizia: nunca pergunte ao subconsciente por que algo ruim está acontecendo, porque ele vai te dar uma resposta, e a resposta vai se tornar sua nova crença, que a crença vai se tornar sua nova realidade. Você entende a gravidade disso? Você entende que cada vez que você pergunta por que não tenho dinheiro, você está esculpindo sua pobreza em pedra? Você está ordenando ao subconsciente: encontre evidências da minha falta. Prove que eu devo estar quebrado. Justifique minha miséria. E o subconsciente obedece, não porque ele te odeia, mas porque essa é a natureza dele. Ele não julga, ele executa, ele não debate, ele entrega. Você faz a pergunta errada, ele te dá a resposta errada. E a resposta errada se torna o tijolo que constrói a prisão onde você vive. Agora, Murphy descobriu algo revolucionário. Ele descobriu que o subconsciente responde a perguntas com a mesma força que responde a afirmações. Na verdade, ele descobriu que perguntas podem ser ainda mais poderosas que afirmações, porque afirmações, às vezes, soam como mentiras para a mente consciente. Você diz: eu sou rico, e uma voz interior responde: não, você não é. Mas perguntas são diferentes. Perguntas não afirmam. Perguntas abrem. Perguntas criam curiosidade. E o subconsciente adora curiosidade. Ele não resiste a uma pergunta bem formulada. Ele se inclina para ela. Ele trabalha nela. Ele busca a resposta mesmo enquanto você dorme. Então a solução não é parar de perguntar. A solução é perguntar certo. A solução é reformular a interrogação para que ela pressuponha abundância em vez de falta, para que ela assuma chegada em vez de atraso, para que ela force o subconsciente a encontrar caminhos em vez de barreiras. Aqui está a pergunta que muda tudo.
A pergunta que Joseph Murphy ensinou e que transformou milhares de vidas financeiramente. A pergunta é: como o dinheiro chegará até mim hoje? Não se o dinheiro chegará. Como? Não quando. Hoje. Não porque não tenho. Como chegará? Você sente a diferença? Essa pergunta não pede justificativa para a falta. Ela pressupõe abundância. Ela assume que o dinheiro está vindo. Ela só quer saber o caminho. E quando você faz essa pergunta ao subconsciente, quando você a repete de manhã, à tarde, à noite, o subconsciente não tem escolha senão buscar a resposta. Ele vai trabalhar. Ele vai escanear seu ambiente. Ele vai abrir sua percepção para oportunidades que já estavam lá, mas que você não via. Ele vai te guiar para conversas certas, para ideias certas, para ações certas. Porque você não perguntou se é possível. Você perguntou como vai acontecer. E o subconsciente sempre responde à pergunta que você faz. Deixe-me te dar 3 razões científicas, não filosóficas, de por que essa pergunta funciona. Primeira razão. Essa pergunta ativa o sistema de busca do cérebro. O cérebro tem algo chamado sistema de ativação reticular. É um filtro. Ele decide o que você percebe e o que você ignora. E ele é programado por perguntas. Quando você pergunta por que não tenho dinheiro, seu cérebro filtra a realidade para te mostrar evidências de falta. Você passa por oportunidades e não as vê. Você ouve ideias e não as registra. Você conhece pessoas certas e não percebe. Porque seu filtro está ajustado para confirmar escassez. Mas quando você pergunta como o dinheiro chegará até mim hoje, o filtro muda. Agora seu cérebro busca caminhos. Ele nota anúncios de emprego. Ele registra conversas sobre investimento. Ele percebe necessidades que você pode suprir. Mesma realidade externa, percepção completamente diferente. Porque a pergunta mudou o filtro. Segunda razão. Essa pergunta elimina a resistência mental. Quando você afirma "eu sou rico", a mente consciente resiste. Ela diz "prove". Ela pede evidências. Ela levanta objeções. Mas quando você pergunta como o dinheiro chegará, não há o que resistir. É apenas uma pergunta. A mente consciente não briga com perguntas. Ela se engaja com elas. E enquanto a mente consciente está engajada tentando responder, o subconsciente está trabalhando nos bastidores, reorganizando energia, atraindo sincronicidades, preparando manifestações. A pergunta é um cavalo de Troia. Ela passa pela guarda da mente crítica e planta a semente de abundância diretamente no solo fértil do subconsciente. Terceira razão. Essa pergunta cria expectativa ativa. Expectativa não é esperança passiva. Esperança diz talvez. Expectativa diz quando. E o subconsciente só manifesta o que você espera ativamente, não o que você deseja passivamente. Quando você pergunta como o dinheiro chegará hoje, você não está desejando, você está esperando. Você está dizendo ao subconsciente: eu sei que está vindo. Eu só quero estar pronto quando chegar. E essa expectativa ativa é a vibração exata que puxa a manifestação do invisível para o visível. Não é a intensidade do desejo que manifesta, é a calma da expectativa. E perguntas bem formuladas criam expectativa sem esforço. Agora vou te contar uma história que Joseph Murphy compartilhou em uma de suas palestras menos conhecidas. Havia uma mulher, vamos chamá-la de Margaret, que estava desempregada há 8 meses. Ela tinha enviado centenas de currículos. Ela tinha ido a dezenas de entrevistas. Nada. E toda noite antes de dormir, ela se pegava pensando: por que ninguém me contrata? O que há de errado comigo? Por que isso está demorando tanto? Essas perguntas rodavam na cabeça dela como um disco quebrado. E o subconsciente dela obedientemente respondia: você não é qualificada o suficiente. Você é velha demais. O mercado está ruim. Você não tem as conexões certas. E quanto mais ela aceitava essas respostas, mais profunda ficava sua depressão. Mais desesperadas ficavam suas aplicações. Mais ela irradiava necessidade em vez de valor. E necessidade repele oportunidade. Margaret finalmente chegou até Murphy. Ela disse: Dr. Murphy, eu não aguento mais. Eu já afirmei que tenho o emprego perfeito. Já visualizei. Já orei. Nada muda. E Murphy fez a pergunta que ninguém tinha feito.
Que pergunta você está fazendo ao seu subconsciente? Margaret ficou confusa. Murphy explicou. Toda noite antes de dormir, que pergunta passa pela sua cabeça sobre emprego? Margaret pensou e disse, eu pergunto por que ninguém me quer. Murphy balançou a cabeça. Ele disse, então você está ordenando ao subconsciente para te dar razões pelas quais você não é contratável. E ele está obedecendo. Você precisa mudar a pergunta. Margaret perguntou, para qual pergunta? E Murphy disse, para esta, como meu emprego perfeito chegará até mim. E a partir de hoje, toda vez que você pensar em emprego, em vez de perguntar por que não tenho, você vai perguntar como chegará. Margaret achou simplista. Ela pensou, isso não vai pagar minhas contas. Mas ela estava desesperada o suficiente para tentar. Então ela começou. Toda manhã ao acordar, como meu emprego perfeito chegará até mim hoje. Toda noite antes de dormir, como meu emprego perfeito chegará até mim amanhã. Toda vez que a dúvida surgia, como chegará? Nos primeiros dias, nada aconteceu. Ela continuou desempregada, mas algo interno começou a mudar. As perguntas antigas pararam de rodar. A voz que dizia, você não é boa o suficiente, começou a enfraquecer. E uma curiosidade nova surgiu. Como chegará? Por qual porta? Através de qual pessoa? De que maneira inesperada? No 10º dia, Margaret estava no supermercado. Ela esbarrou em uma antiga colega de faculdade que ela não via há anos. Conversaram. A colega mencionou que a empresa onde trabalhava estava contratando. Margaret nem tinha pensado nessa empresa. Não era a área dela. Mas algo a fez perguntar. Que tipo de posição? A colega explicou. Margaret percebeu. Ela tinha exatamente as habilidades que eles buscavam, só que em um setor diferente do que ela tinha aplicado antes. Ela enviou o currículo. Foi chamada em 2 dias. Contratada em 1 semana. Salário 30% maior do que o emprego anterior. Quando Margaret voltou para agradecer Murphy, ela disse, foi a pergunta. Eu não fiz nada diferente externamente, mas internamente eu parei de perguntar por que não e comecei a perguntar como sim. E o subconsciente me guiou para onde eu precisava estar. Murphy sorriu. Ele disse, você não atraiu um emprego novo, você atraiu percepção nova. O emprego sempre esteve disponível, mas enquanto você perguntava a pergunta errada, você era cega para ele. A pergunta certa abriu seus olhos, e quando seus olhos se abriram, a oportunidade já estava esperando. Você entende o que aconteceu? Margaret não mudou o mundo externo, ela mudou a interrogação interna. E quando a interrogação mudou, a percepção mudou. E quando a percepção mudou, a ação mudou. E quando a ação mudou, o resultado mudou. Tudo começou com a pergunta, não com mais esforço, não com mais currículos, com a pergunta certa que programou o subconsciente para buscar caminhos em vez de justificar bloqueios. Agora eu vou te dar uma lista de perguntas erradas que você precisa parar de fazer. E para cada uma, vou te dar a pergunta certa que você deve substituir imediatamente. Primeira pergunta errada. Por que eu não tenho dinheiro? Pergunta certa. Como mais dinheiro chegará até mim hoje? Segunda pergunta errada. Por que isso nunca funciona para mim? Pergunta certa. De quantas maneiras diferentes a riqueza pode me alcançar? Terceira pergunta errada. Quando vou finalmente sair dessa situação? Pergunta certa. Quais oportunidades financeiras estão se abrindo para mim agora? Quarta pergunta errada. Por que as pessoas não valorizam meu trabalho? Pergunta certa. Como posso comunicar meu valor de forma que o dinheiro flua naturalmente? Quinta pergunta errada. O que há de errado comigo financeiramente? Pergunta certa. Quais dons e talentos meus estão prontos para se monetizar agora? Você vê o padrão? As perguntas erradas assumem problema, falta, atraso. Elas pedem ao subconsciente para explicar por que você está preso. E o subconsciente, sendo o servo obediente que é, vai te dar uma lista de razões. E cada razão se tornará uma nova prisão. Mas as perguntas certas assumem movimento, abundância, chegada. Elas não perguntam se. Elas perguntam como, quando, de que maneira, através de qual canal. E quando você faz essas perguntas repetidamente, você força o subconsciente a trabalhar na solução em vez de reforçar o problema. Você não está mais perguntando por que estou preso. Você está perguntando como estou sendo libertado.
Que essa mudança, essa inversão simples de interrogação, é a diferença entre quem fica quebrado estudando lei da atração e quem fica rico aplicando ciência da mente. Agora vou te ensinar como transformar perguntas em ritual de reprogramação. Murphy ensinava que o melhor momento para fazer perguntas ao subconsciente é em estado alfa. Estado alfa é aquele momento entre acordar e estar completamente consciente, ou entre estar acordado e começar a dormir. Nesse estado, a mente crítica está fraca. O subconsciente está acessível. As perguntas entram sem filtro. Então aqui está o protocolo. Toda noite, antes de dormir, deitado confortavelmente, você vai fazer 3 perguntas ao seu subconsciente. Não como dúvida, como instrução curiosa. Primeira pergunta: como mais dinheiro chegará até mim amanhã? Fale em voz alta ou mentalmente, mas fale devagar. Deixe a pergunta pairar. Não tente responder conscientemente. Apenas faça a pergunta e solte. Segunda pergunta: de que maneira inesperada a abundância me alcançará? De novo, fale e solte. Terceira pergunta: quais portas financeiras estão se abrindo para mim agora? Fale, solte e então durma. Não force resposta. Não fique acordado tentando resolver. Apenas faça as perguntas e confie que o subconsciente trabalhará durante a noite. Pela manhã, ao acordar, antes de pegar o celular, antes de verificar mensagens, faça as mesmas 3 perguntas de novo, mas dessa vez adicione expectativa. Como mais dinheiro chegará até mim hoje? E ao fazer a pergunta, deixe uma leve empolgação surgir. Não fake. Apenas permita curiosidade genuína. De que maneira inesperada a abundância me alcançará? E sinta uma abertura. Quais portas financeiras estão se abrindo para mim agora? E imagine que a resposta está chegando. Você faz isso por 21 dias consecutivos, sem pular, sem negociar. 21 dias de perguntas certas, 2 vezes por dia. E enquanto você faz isso, perceba algo. As perguntas antigas começam a perder força. Os porquês começam a sumir. E uma nova forma de pensar emerge. Uma forma que não busca justificar falta, mas que busca descobrir caminhos. E quando essa nova forma se torna automática, quando você para de perguntar por que não tenho e começa a perguntar como chegará sem nem pensar, você saberá que a reprogramação aconteceu. E quando a reprogramação interna acontece, a manifestação externa se torna inevitável. Murphy dizia algo que chocava as pessoas. Ele dizia: seu subconsciente não sabe a diferença entre uma pergunta sincera e uma pergunta retórica. Para ele, toda pergunta é uma ordem. Então, quando você diz retoricamente, por que eu sempre me ferro, seu subconsciente não pega o tom de frustração. Ele pega a instrução. Me mostre por que eu sempre me ferro. E ele obedece. Ele vai te mostrar padrões, vai atrair situações que confirmam, vai reforçar a crença, não porque ele quer te destruir, mas porque você perguntou, você ordenou, e ele está programado para obedecer. Então a responsabilidade é sua, não de controlar pensamentos, isso é impossível, mas de monitorar perguntas, porque pensamentos vêm e vão, mas perguntas grudam, perguntas ecoam, perguntas criam loops, e loops criam realidades. Aqui está um exercício radical que Murphy sugeria para quem estava em situação financeira desesperadora. Ele dizia: pegue um caderno. No topo da página, escreva: como posso receber $10.000 nos próximos 30 dias? E então liste todas as respostas que vierem à mente. Não censure, não julgue, apenas escreva. Pode ser emprego novo, investimento, venda de algo, ideia de negócio, presente, herança. Qualquer coisa. Você escreve até não ter mais ideias. E então você olha a lista. E Murphy dizia: pelo menos uma dessas ideias é viável. Pelo menos uma é a porta que você não tinha visto. Porque o subconsciente, quando provocado por uma pergunta específica, sempre dá respostas. Sempre. O problema é que a maioria das pessoas não pergunta especificamente. Elas perguntam vagamente: como vou sair dessa? E vaguidão gera respostas vagas. Mas quando você pergunta especificamente: como posso receber $10.000 em 30 dias? O subconsciente é forçado a ser criativo.
E criatividade é o portal da abundância. Tem uma pergunta que Murphy chamava de pergunta mestre. Ele dizia: essa pergunta funciona para qualquer área, mas é especialmente poderosa para dinheiro. A pergunta é: o que precisa acontecer para que eu tenha abundância financeira agora? Essa pergunta é genial porque ela não assume bloqueio. Ela não pergunta se é possível. Ela pergunta o que precisa acontecer. E quando você faz essa pergunta repetidamente, respostas começam a surgir. Às vezes são ações. Preciso ligar para aquela pessoa. Preciso pesquisar aquele mercado. Preciso criar aquele produto. Às vezes são mudanças internas. Preciso parar de reclamar. Preciso perdoar aquela situação. Preciso liberar aquele ressentimento. E a beleza dessa pergunta é que ela coloca você no papel de solucionador, não de vítima. Ela diz: há um caminho. O que precisa acontecer para eu percorrê-lo? E o subconsciente adora essa pergunta porque ela pressupõe solução. E o que você pressupõe, você manifesta. Agora, eu vou te confrontar diretamente. E não é para te julgar, é para te acordar. Quantas vezes hoje você já perguntou por que em relação a dinheiro? Por que não tenho? Por que é tão difícil? Por que demora tanto? Por que comigo é sempre assim? Quantas vezes? E para cada uma dessas perguntas, seu subconsciente está trabalhando agora mesmo construindo uma resposta que reforça sua prisão financeira. Ele está juntando evidências. Ele está criando justificativas. Ele está moldando sua próxima experiência de falta. Porque você pediu. Você perguntou. Então agora eu te dou uma escolha clara. Você pode continuar fazendo as perguntas que mantêm você pobre, ou pode começar agora mesmo, neste segundo, a substituir cada por que não por como sim. Cada quando finalmente, por de que maneira agora. Cada o que há de errado por o que está se abrindo. E se você fizer essa substituição com disciplina implacável, se você virar o fiscal das suas próprias perguntas, se você tratar cada interrogação como um comando ao subconsciente que vai moldar sua realidade, então sua vida financeira mudará. Não eventualmente, rapidamente, porque você parou de ordenar escassez e começou a ordenar abundância. Você parou de perguntar por que está preso e começou a perguntar como será libertado. Então agora, comigo, em voz alta se possível, ou mentalmente se necessário, mas com intenção total, faça estas perguntas ao seu subconsciente, não como dúvida, como curiosidade poderosa, como instrução disfarçada de interrogação. Primeira pergunta: como mais dinheiro chegará até mim hoje? Fale devagar. Deixe cada palavra ter peso. Como mais dinheiro chegará até mim hoje? Segunda pergunta: de quantas maneiras diferentes a abundância pode me alcançar? Sinta a pergunta abrir possibilidades na sua mente. De quantas maneiras diferentes a abundância pode me alcançar? Terceira pergunta: quais oportunidades financeiras estão se revelando para mim agora? E enquanto você faz essa pergunta, imagine portas se abrindo. Quais oportunidades financeiras estão se revelando para mim agora? Agora respire fundo e perceba. Você acabou de dar 3 ordens ao seu subconsciente, 3 comandos disfarçados de perguntas. E nas próximas horas, nos próximos dias, seu subconsciente vai trabalhar nessas perguntas. Ele vai buscar respostas. Ele vai abrir sua percepção. Ele vai te guiar. Não porque você mereceu, não porque você sofreu o suficiente, mas porque você perguntou certo. Porque você trocou a interrogação de escassez pela interrogação de abundância. E essa troca, essa substituição simples de como você questiona a sua realidade, é tudo o que separa você da manifestação que você busca. Se isso fez sentido, se algo clicou, se você reconheceu as perguntas erradas que tem feito, então sua próxima ação é óbvia. Inscreva-se neste canal, porque Joseph Murphy deixou centenas de ensinamentos que a maioria nunca ouviu, técnicas que funcionam, leis que são testáveis, verdades que transformam. E eu estarei aqui toda semana destilando, aplicando, entregando esses ensinamentos, de forma que você possa usar imediatamente. E comente agora. Escreva: como mais dinheiro chegará até mim hoje? Porque quando você escreve a pergunta certa, você está declarando ao universo, ao algoritmo,
e principalmente ao seu subconsciente, que você mudou. Você não é mais quem pergunta, por que não tenho? Você é quem pergunta como chegará. E essa mudança de pergunta é a mudança de destino. Murphy provou isso. Milhares comprovaram. Agora é sua vez.